pode fazer também essa inspeção durante a inspeção que ele vai fazer em algum determinado setor ou de uma forma mais geral, né, na área externa, por exemplo. Ele pode fazer também essa verificação de como é que está sendo a periodicidade e as limpezas das áreas. Mas também pode ser o líder da área, né, algum funcionário que seja designado, a CIPA, né, até o próprio empregador, né, a alta direção também pode fazer esse trabalho para fazer a verificação desses pontos que precisam ser melhorados. E eliminar sempre manchas e poeiras. Isso é que preciso fazer para implantar esse terceiro S. Né, então vamos ver os 3 passos para a limpeza sistemática. Bota aí, por favor, Billy. Então, a limpeza macro que eu estava falando para vocês. Geralmente ela é feita pelas pessoas que são de empresas terceirizadas ou são aquelas pessoas que são designadas para desenvolver essa atividade, que são aquelas que limpam todas as áreas, né, e procuram lidar com as causas gerais da sujeira. Então ela faz aquela limpeza mais abrangente, né, mais geralzão. A limpeza individual é limpar as áreas e equipamentos específicos. Então eu falei para vocês, painel elétrico, quem é que vai limpar? É o eletricista. Então é a limpeza individual. Ele vai lá e limpa aquele painel específico. Ah, o mecânico precisa fazer a limpeza porque tem acúmulo de óleo em algum ponto do equipamento. Ele vai lá e vai fazer a limpeza específica daquele equipamento. E a limpeza micro é limpar as partes dos equipamentos, ferramentas específicas para encontrar e eliminar as causas da sujeira. Então quem pode fazer essa limpeza micro, né, que só naquele posto de trabalho geral? E aí é o próprio funcionário. Então, no meu posto de trabalho, na minha estação de trabalho, lá na minha mesa, eu sou responsável pela limpeza. Então, sou eu que limpo, né, tiro todo o pó, né, que fica superficial na mesa. E eu até prefiro, porque como eu deixo muitos documentos arquivados lá em cima da minha mesa para eu guardar depois, então o que eu faço? Eu retiro, né, eu sei qual é a minha ordem, retiro, faço a limpeza e depois coloco lá novamente para eu arquivar. Então não precisa ninguém estar mexendo nesses documentos, eu mesmo faço a limpeza da minha área. Certo? Então, quais são os benefícios da gente implantar esse terceiro S? Então a gente vai ter ganhos, né? Vai ter melhoria no ambiente de trabalho, possibilidade de detectar precocemente falha nos equipamentos, então vai ser mais fácil identificar qualquer problema que haja, aumento da vida útil dos equipamentos e vão melhorar a moral dos colaboradores. Gente, eu posso dizer para vocês, com certeza, é muito bom quando a gente trabalha numa empresa que ela pensa e se preocupa, né, que bota a limpeza como prioridade. Então, eu trabalho na empresa, lá onde a gente está sempre limpando. Você chega lá, a gente trabalha com muito particulado, existe um risco altíssimo, né, se eu não fizer esse controle, de exposição à poeira que pode causar a silicose, né, que é a doença causada por exposição à sílica. E aí, como a gente mantém essa limpeza frequente por causa dessa poeira, a gente chega lá sempre vê um ambiente limpo, né, não tem nenhum particulado no chão, apesar de todo mundo estar utilizando EPI, a gente tem o sistema de exaustão, porque existe essa preocupação onde todos os funcionários estão sempre limpando as suas áreas e suas estações de trabalho. Certo? Então, vamos falar agora um pouco do quarto S. Então, qual é o quarto S? A gente chama ele de Seiketsu, né? Então, saúde e segurança, ou também padronização. Ele significa conservar a limpeza dos ambientes, criando a padronização de trabalho. Então, a gente já viu aqui o primeiro S, que é o senso de utilização, né? Então, eu vou ver o que é útil e o que não é útil para mim. Depois, a gente vai organizar, né? Que é o segundo S, que é o senso de ordenação. Então, eu vou lá organizar minha área de trabalho, a partir daquilo que eu defini o que é útil para mim. Depois eu vou fazer a limpeza, né? É importante a limpeza também para eu manter aquilo dali, para eu não colocar, acabar juntando tudo que eu não preciso de inútil novamente com aquilo que é útil. E aí a gente vai ver agora essa questão da saúde, né? Desse padrão, padronização do trabalho. Então, ele também é considerado, esse quarto S, como um senso de colaboração. Ele permite criar o comprometimento entre funcionários para que os mesmos criem e mantenham os seus padrões de limpeza. Então, esse daí, a gente está falando desse senso de saúde, é onde eu vou definir o padrão, como é que a gente vai desenvolver esse trabalho. Então, eu já consegui fazer a separação do que é útil e o que não é útil, né? Eu já vi que eu já consegui organizar, e aí eu fiz a limpeza. Mas, a partir daí, a gente vai passar para o padrão, né? Para essa questão da saúde, para manter aquilo que a gente já fez. E aí, onde entra a questão da problemática aqui no Brasil. Então, no Brasil, a gente consegue
fazer até o terceiro S, que é o terceiro S da limpeza. Mas quando a gente parte para o padrão, a gente não consegue padronizar. Por quê? Ninguém entende, né, o programa 5S como realmente um programa de gestão de fato. Né? Muitas vezes as empresas elas interpretam como apenas uma metodologia de limpeza, né, uma sistemática de limpeza que eu vou fazer. E aí pecam por isso daí porque não conseguem implantar da forma correta esse programa 5S. Certo? Por quê? Porque não consegue fazer esse padrão de trabalho que deveria ter sido adotado, para que consiga manter essa questão do que é útil e o que não é útil, né, da organização, sempre estar organizado a área de trabalho e a limpeza. E aí essa dificuldade acaba ocasionando isso. A gente não consegue fazer o padrão e aí eu vou regredir tudo isso porque eu vou passar o primeiro S novamente e vou manter uma empresa serrote que a gente mostrou na aula passada, né, que você sempre está caindo nível, sobe nível, cai o nível da minha gestão. Não vou conseguir manter aquele padrão que é a busca da melhoria contínua. Certo? Então, bota aí, por favor, Billy. Então, esse S, né, esse S de saúde e higiene, ele preocupa-se com a saúde dos colaboradores em nível físico, mental e emocional. E com os aspectos relacionados com a poluição ambiental. Então, a gente está vendo aí que está entrando, a gente está falando de qualidade total, a gente está falando da integridade do trabalhador, né, física, saúde, emocional dele e também da questão ambiental. Então percebam que os programas, eles têm essa ligação, né? Eles se interligam, se interrelacionam, buscando sempre essa qualidade total, que é visando sempre a produção, né, a área produtiva, a questão da saúde e higiene e também do meio ambiente, certo? Então, para implementar, né, esse seiketsu, que a gente está falando aqui desse senso de saúde ou padronização, é preciso alguns passos, né? Então, bota aí, por favor, Billy. É preciso que eu consiga implementar da forma correta os 3 S's iniciais. Elaborar um plano de manutenção desses 3 S's. Então, não adianta só implantar e não fazer essa manutenção, essa periodicidade. Incentivar cada área e elaborar projeto de melhoria. Estabelecer condições para implantação e controle visual. Cuidar da saúde dos colaboradores e padronizar o estilo de limpeza dos equipamentos e máquinas. E aí eu quero chamar um pouco a atenção de vocês aqui para a questão do incentivar cada área e elaborar projeto de melhoria. Então, quando a gente incentiva, é muito bom a gente trabalhar sobre incentivo, né? Então, se eu incentivo uma área específica, ela conseguiu evoluir. Então, como é que as empresas vão conseguir fazer isso para manter esse padrão, né, esse incentivo das áreas? Muitas elaboram auditorias desse programa, né? Então, vamos fazer a auditoria do programa 5S, né, durante a implantação ou para conseguir avaliar a sua eficácia, né, então, seu nível de gestão. Então, vamos fazer auditoria nas áreas. Então, essas auditorias, elas sempre acabam premiando aquela área que teve o melhor desempenho na implantação ou na manutenção, né, desses 3 S's, né, que a gente já falou aqui, de utilização, ordenação e limpeza. Então, eles fazem isso e acabam premiando aqueles funcionários. Às vezes, não é nenhum prêmio, a gente está falando de prêmio de investimento de dinheiro, né, está falando nessa parte de espécie. Mas está falando assim, às vezes eles ganham algum brinde, às vezes eles ganham um almoço diferenciado, né, dentro de uma área. Então, isso aí vai fazendo para que eles sejam incentivados por causa do trabalho em equipe e da manutenção desse padrão que foi desenvolvido naquele setor específico. Ok? Então, quais são os benefícios da gente implantar, chegar a esse 4º nível, que é o nível de, por favor, Billy? Então, a melhoria das condições de higiene no ambiente de trabalho, melhoria da moral e saúde dos colaboradores, melhoria do relacionamento interpessoal, né, entre as pessoas das áreas, melhoria da segurança do trabalho e melhoria da produtividade. Então vejam que quando eu chego nesse nível de padronização, né, de saúde e higiene, né, eu já consigo atingir um nível muito mais elevado e eu já consigo garantir produtividade, consigo garantir o trabalho relacionado à área de segurança no ambiente de trabalho, na segurança do trabalho. Eu consigo melhorar a relação interpessoal entre os funcionários, entre os colaboradores os empregados e a gestão, né, o empregador. Então, tudo isso vai melhorando diante dessa padronização que foi desenvolvida. Então, vejam como é importante a implantação desse programa dentro de uma empresa.
E o nosso quinto S, né, para a gente fechar esse programa 5S, é o Shitsuki, que é a autodisciplina. Então a gente já viu aqui que é todos os passos, né? O primeiro é segundo, terceiro e quarto. E a gente viu que o quarto é padronização. Então eu padronizo, mas eu preciso ter disciplina. Se eu não tenho disciplina, eu não consigo manter, né, esse programa que a gente está falando aqui, está discutindo. E aí o que é esse programa de autodisciplina? É cumprir